O café, para o estado do Espírito Santo, ele é praticamente o moinho que gera o estado, principalmente na nossa região norte. Nós somos formados de pequenos municípios, onde a maioria são pequenos produtores e que viveram e fizeram a vida toda a sua formação de família, tudo em cima do café. Para você ter uma ideia, o que representa o café Conilon no norte e noroeste do Espírito Santo e em estado também. Aonde a Coabrel está, nós representamos mais de 50%, 60% da receita do município. Eu sou filho de agricultor, né? Já desde criança eu sempre fui criado na roça, né? Então sempre mexendo com café Conilon. E eu sempre vi assim, o café Conilon um excelente negócio, entendeu? Mesmo que tenha aqueles períodos ruins no preço ou de produção, mas sempre vi que o café Conilon era a salvação nossa da região aqui, da agricultura, né? É o carro-chefe, é como se fosse uma monocultura, que a gente trabalha em cima, que gera emprego para as pessoas da roça, as pessoas... além de tudo ainda, o nosso município tem 65% da população na zona rural. Ou seja, então quer dizer, a sobrevivência, no caso da sede, da cidade, depende exclusivamente, basicamente, do café. Então quer dizer, se não fosse o café, esse dinheiro não entra através de outra renda, não tem outra renda. É o café, porque o café é o que, como falei para vocês, eu tenho gado, mas o que paga a minha conta é o meu café. Esse café Conilon paga as contas mesmo. O café viveu tempos áureos, né, de grande valor, de grande produtividade. Depois vieram tempos em que a gente precisou se profissionalizar, melhorar a produtividade, melhorar a qualidade do café. E isso o produtor veio se dedicando a fazer isso. Tanto que o produtor, ele precisou recorrer a financiamentos para melhorar seu maquinário, para melhorar seu sistema de irrigação, para renovar suas lavouras com clones mais produtivos. E isso vinha vindo numa cadeia, num processo muito acelerado no estado do Espírito Santo. A nossa área é exclusivamente café e a gente está sentindo muito o momento que nós estamos passando. Nós tivemos um momento de seca muito prolongado, já tem praticamente 4 anos que nós estamos com déficit hídrico. Essa situação está trazendo impactos muito grandes, principalmente em algumas regiões mais do que outras. Então, com essa seca, com o que está ocorrendo, o que está acontecendo? Nós estamos ficando sem trabalho, as pessoas que têm café à meia, as pessoas que trabalham a dia, os diaristas, então estão ficando sem serviço. A situação, a gente está sentindo isso no comércio, a gente está sentindo isso na prefeitura, a gente sente em todos os locais, justamente porque pela falta que está fazendo de chuva dessa crise hídrica que está acontecendo. A falta d'água nos tira tudo que a gente tem, nos tira a natureza, nos tira até, como se diz, as amizades. A gente vê muita situação de conflito hoje por causa de água. Isso para o meio social, isso é terrível. Nós não tínhamos noção de que os efeitos dessa seca fossem tão devastador, que ela tivesse essa extensão que teve. Nós tivemos um período de estiagem em 1997 e 98, mas ele não foi a ponto dessa natureza. Nenhum de nós estávamos preparados para atravessar essa seca. Então, sim, tivemos consequências sem precedentes. 15 anos trabalhando aqui, sou pai de 3 filhos, estou criando a minha família em cima disso aqui, do emprego que eu tive, entendeu? E a gente olhando assim dá tristeza na gente, porque o café significa tudo para mim. Meu pai teve depressão no final da vida, em decorrência de tanta tristeza, porque isso agravou muito, porque ele não conseguia vir na roça e ver as coisas morrendo, o café morrendo e as coisas secando. Não está fácil ficar aqui, eu tenho visto muita gente, só não vendeu a propriedade ainda para ir embora daqui para Rondônia, para o Acre,
porque não acha comprador. Essa é a situação que nós temos falado para as autoridades, temos passado isso aí. Então a gente sente isso aí mesmo, é complicadíssimo estar aqui produzindo café sem ter água. A lavoura de café foi tudo que a gente teve na vida toda. E é muito difícil você ver o seu sonho, o seu trabalho morrer. E é muito difícil você saber que as pessoas que trabalham com você estão com muita dificuldade também de sobrevivência. Eu conheço essa região aqui há 60 anos. Eu estou com 74, desde 14 anos, meu pai já era dono dessa propriedade aqui. Isso aqui era pura mata. E o rio corria aqui, dessa mata aí. Era peixe, era tudo que tinha aqui, capivara, tudo quanto é coisa que tinha aqui na beira desse rio aqui. Hoje, nem sei como é que vai recuperar o peixe mais aqui nesse rio, porque acabou a água, acabou tudo, e a terra está ressecada mesmo. Bom, gente, aqui vocês veem, né, que era o rio do Barra Seca, pelo nome Barra Seca aqui. Hoje, estou aqui nessa desfracasso nosso aqui, não temos água, não temos nada, não tem lazer, não tem nada mais aqui, porque hoje virou areia. Porque ali mesmo tinha um lugar que era lugar que muita gente vinha tomar banho, divertir, tinha alguém que fazia até piquenique aqui de brincadeira, e hoje, na prioridade que nós estamos sem a chuva, o rio aqui virou em nada, acabou tudo. Isso afeta o lado financeiro. Esses últimos 3 anos, assim, eu tenho certeza que todos os municípios do norte do estado, principalmente, perderam muito com essa situação. A gente depende do café, mas o pessoal lá da rua, da cidade, também depende do nosso dinheiro para a gente fazer a coisa girar, porque é daqui que sai o dinheiro que o agricultor compra o seu pão de cada dia lá na rua, que ele vai buscar o seu alimento. Então isso fica muito difícil hoje, tanto para o rural como para o urbano. Isso afeta em ambos os aspectos. Porque nós já tivemos aqui várias brigas até com relação à água, porque pessoas que não deixam a água descer até na represa vizinha, porque ele utiliza muito mais do que o de baixo. Então tivemos várias confusões disso que foram levar até para promotores de justiça. Mas a minha esperança é que a gente realmente passe a ver isso com a dificuldade que a gente aprende. Então eu até aconselho os nossos produtores, depois dessa crise, se você tem pouca água, plante café só referente, os pés de café referente à água que você tem. Não plante muito café se você não tem água. Mas realmente é triste. A gente vê o produtor chegando aqui, a gente sabe que ele está devendo a banco, né? E a gente sabe que ele não vai poder pagar, nem agora e nem daqui a 1 ano, nem 2. Nós chegamos aí a Brasília, numa reunião que estava o nosso governador, vários deputados, senadores, né? Todo mundo faz, e falamos isso para o ministro lá, se o Espírito Santo precisa de 3 anos de carência, mais 7 anos para pagar, mas que não se eleve o juro, porque se subirem o juro, eles não vão poder pagar. Por todo lugar que você passa, é seca, é animal morrendo, é lavoura morrendo. A gente hoje tem medo até de podar um pé de café hoje. São os tratos que tem que ser feitos, né? Porque se não chover, se você corta, ele morre. Então, o prejuízo é dobrado. É no momento de crise que a gente começa a perceber aonde é que nós erramos. E nós cometemos muitos erros nesse período. Então, com essa crise, nós começamos a perceber que ou plantamos lavoura demais com reservatórios de água de menos, não fizemos as coisas adequadas, não fizemos a proteção adequada dos nossos solos, não fizemos as caixas secas que deveríamos ter feito. Enfim, agora nós percebemos isso. Então eu penso que a gente vai ter que recomeçar. Muitos vão ter que fazer tudo de novo. E eu acho que essa é a oportunidade que nós temos de fazer melhor. Eu falo que daqui para em diante será um recomeço, porque nós chegamos a um ponto em que não deu para salvar muitas lavouras. Mas a gente precisa de muita ajuda,
precisa de união, precisa de repensarmos as nossas lavouras, as nossas irrigações, porque a gente está sentindo que a água, a cada dia que passa, está ficando mais escassa. Junto a isso, trabalhar com sistemas de irrigações mais eficientes, onde nós podemos potencializar esse uso da água. Nós sabemos que em irrigação localizada, nós conseguimos manter a lavoura em um estágio, uma irrigação mais constante por um período mais longo. É você saber irrigar a sua lavoura. Não simplesmente chegar, ir lá, ligar sua bomba e deixar a sua bomba ligada, irrigando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5 horas. Então, o técnico vem e fala assim, a sua lavoura ela necessita de 30 minutos por setor, ela necessita de 1 hora por setor por semana, ela necessita, então ela está te passando essa relação com relação a você não ultrapassar o limite que você possa passar, porque você fazendo isso, o que acontece? A sua água, logicamente, ela vai embora muito mais rápido. Você está gastando água sem muita necessidade. Um outro ponto que eu acho que é importante a gente focar são os preços que o café atingiu. São preços que há muito tempo a gente não tinha esses preços. Então agora, como é o momento de refazer, é o momento de recomeçar, os produtores precisam de ter esse discernimento. Não vamos fazer as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira, porque realmente o período é de muita dificuldade. E a lavoura, quando ela fica muito regada, aí ela, de uma hora para outra acaba a água, ela sente muito mais rápido do que aquela lavoura que você vem dosando, que você vem fazendo da forma correta. Olha, mesmo com toda essa tristeza, o que a gente tenta não deixar morrer é a esperança de que esse tempo se reverta, de que volte a chover e de que as pessoas de maneira consciente consigam se reerguer e consigam refazer aquilo que está morrendo em decorrência da seca. O que a gente não pode perder é a esperança, que é o que nos nutre ainda para continuar a trabalhar nesse ramo. Entendeu? Não temos, talvez, esperança de subir muito, mais ou menos ter alguma coisinha que a gente melhora para a família, para os filhos, netos, tudo que a gente tem, né? Tenho, claro que eu tenho. Eu tenho esperança de ver as minhas represas cheias de água e jogando água na roça tranquilo. Só não pode abusar da água mais do jeito que o pessoal abusava, porque a água ela é uma coisa que ela é permanente, mas ela, se jogar lá fora, ela vai faltar. É dizer também que a gente não pode deixar de lutar, porque eu sou novo na cafeicultura, eu tenho 25 anos de cafeicultura. Tem muita gente aqui que nasceu aqui dentro, a gente sabe disso, tem 50, 60 anos. Deve ter ainda proprietários vivos aí que trouxeram as mudas para cá. Foi o café que fez meu pai criar a nossa família, nós somos em 5 irmãs. É o café que hoje nos move, todas nós trabalhamos com café e o café é tudo na nossa vida. Foi o que eu falei, eu não quero ser uma ex-produtora de café, eu quero que a seca passe para que eu continue a produzir café, que é o que eu sempre gostei de fazer. Nós temos que continuar, nós temos que simplesmente rever toda a situação, aprender com essa crise, vivenciar isso de verdade na pele, cuidar melhor da natureza, cuidar melhor das nossas águas, porque eu tenho certeza que há dificuldade em todos os campos, mas a gente não pode deixar de lutar, a gente tem que prosseguir e ter fé em Deus, trabalhar e tocar essa situação. Isso vai passar, a gente sabe disso. O momento é crítico, a gente precisa de ajuda, a gente sabe disso, né? Mas nós temos que prosseguir, porque sem o café eu acho que o Espírito Santo hoje não é reconhecido mundialmente. E eu falo ainda, Deus só coloca para nós o que realmente nós conseguimos suportar. Então, creia que nós vamos ter capacidade de suportar. E nós vamos suportar quando nós estamos juntos. E que seja valorizado um pouquinho mais o homem do campo, porque ele está aqui agarrado, ele está aqui fazendo a parte dele, ele está aqui nesse morro, ele está aqui sofrendo isso de verdade, né? Ele está nessa luta, mas é para quê? Para colocar o cafezinho gostoso
que todo mundo bebe 1, 2, 3 vezes por dia na mesa de cada brasileiro e do mundo lá fora também. Essa é a palavra-chave, não desanimar. O produtor rural é guerreiro, o produtor rural já passou por muitas dificuldades. Nós sabemos que a seca é na realidade um agravante que veio, mas ele já passou por grandes dificuldades. Então, assim, o momento é o momento de não desanimar, é o momento de refazer, é o momento de recomeçar e, como eu havia dito, fazer melhor do que nós já fizemos, porque dias melhores virão. A chuva vai vir, os nossos reservatórios vão encher e a gente vai ter essa possibilidade de recomeçar e fazer melhor. E eu tenho certeza que lá na frente os resultados virão. Então não vão desanimar, gente. Vamos levantar a cabeça, vamos trabalhar com garra, com sabedoria, com prudência, que nós vamos chegar onde nós precisamos. Eu tenho certeza disso.